Paz, Evangelista Renato, de volta com o nosso estudo sobre o Espírito Santo, Paracletologia. Nós paramos no último vídeo, nós falávamos sobre a utilidade dos dons espirituais. Né? Entre as utilidades dos dons espirituais, são muitas utilidades, tá? Eu citei 5, lógico, até por causa do tempo, é um estudo muito vasto. Então nós estamos dando aqui um pequeno resumo desse estudo sobre o Espírito Santo. Tem muita coisa. Então nós falamos em 5 pontos que nós pontuamos 5 propósitos dos dons espirituais. O primeiro, aperfeiçoar o crente. O segundo, edificar a igreja. Está lá em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 10. O segundo ponto dos dons espirituais é servir ao seu irmão, servir o seu próximo. Está lá em 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10 também. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10. O terceiro ponto da utilidade dos dons espirituais é ser usado para aquilo que é útil. 1 de Paulo aos Coríntios capítulo 12, versículo 7. E o quinto ponto é: os dons espirituais nos são dados para que nós cuidemos, administremos ele com muito zelo e com muito cuidado. Isso está lá na primeira carta de Pedro, universal, primeira epístola universal de Pedro, capítulo 4, versículo 10, onde Pedro escreve: servir uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Então, o que ele está dizendo é que quem recebe um dom é um administrador da multiforme graça de Deus. Que os dons espirituais é uma das maneiras de Deus manifestar a sua graça à igreja. E ele fala também que você deve, em algumas traduções, ele fala nessa parte, servir uns aos outros de acordo com o dom que você recebeu. Ele está dizendo: use o dom de acordo com o que você recebeu. Sirva o seu irmão usando o dom de acordo, da maneira que você recebeu. Não adultere o dom. Não adultere o dom. Não inventa história. Você recebeu o dom de uma maneira. Vou ligar a lanterna aqui. Use o dom da maneira que você recebeu. Use o dom da maneira que você recebeu. Não adultere, não invente história. É isso que ele está dizendo. Tá, irmãos? E aí ele diz mais, versículo 11. Se alguém prega, fale como quem comunica a palavra de Deus. Se alguém serve, sirva conforme a força que Deus te provê, de maneira em que todas as atitudes de Deus sejam glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o pleno domínio por toda a eternidade. Amém. A ele pertence a glória e todo o domínio por toda a eternidade, né? Ao nosso Deus. Amém? Antes de eu começar aqui a falar sobre os dons espirituais, eu vou agora falar sobre os dons que está lá na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. São 9 dons, tá, irmãos? Eu quero só te mostrar uma coisa, se de repente te interessar, talvez te interesse. Eu não tenho uma biblioteca física. Eu tenho uma biblioteca virtual, que é essa aqui. E aqui estão a maioria dos meus livros. Você pode ver aqui. O nome desse aplicativo é Pocketbook. É grátis, tá, irmão? Não estou fazendo propaganda não é pago não, é grátis. Qualquer um pode baixar lá no Play Store. Se o seu celular for Android ou em qualquer sistema, acredito que seja compatível com qualquer sistema operacional. Então aqui estão armazenados todas as minhas enciclopédias bíblicas, meus comentários bíblicos, e detalhes, são comentários de 800 páginas, 700 páginas, 600 páginas, as minhas apostilas, meus livros bíblicos e também meus livros do curso de História e Antropologia que eu faço na universidade. Tudo armazenado aqui. Então, para mim é mais prático ter os livros virtuais, que eu posso levar esses livros a qualquer lugar que eu for, quando eu carrego o meu tablet. Amém? Vamos lá, prosseguindo com o nosso estudo. Se te interessar, é só baixar o aplicativo. Alguns livros você vai ter que pagar, logicamente. Outros livros, se você souber procurar no lugar certo, no site certo, você baixa de graça no seu aplicativo. Tá bom?
É só uma dica aí, para você. A gente aprende mais, né? A gente vai aprendendo mais. Vamos dar uma pincelada na igreja de Paulo, na carta de Paulo, a primeira carta de Paulo à igreja dos Coríntios, a partir do primeiro capítulo. Quando Paulo escreve aquela igreja, ele escreve dizendo que aquela igreja era uma igreja que tinha abundância da manifestação dos dons espirituais. Aí, ó. Legal, né? E Paulo ainda vai mais além, lá no versículo 17, ele diz que aquela igreja não faltava nenhum dom. Ela tinha todos os dons. Olha aí que coisa linda. Mas qual era o problema da igreja de Corinto? Ou a igreja dos Coríntios? Ou a igreja dos Corintos? Qual era o problema daquela igreja? Bom, dando uma pincelada aqui na igreja, rapidamente aqui, nessa carta, no capítulo 3, a partir do versículo 1, Paulo fala sobre alguns probleminhas que havia naquela igreja. Lembra dos desvios de conduta? Dos vícios e das obras da carne, lá em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 17, lá Paulo afirma, né, que naquela igreja havia divisões, invejas e imoralidade sexual, no capítulo 3, a partir do versículo 1. No capítulo 5, ele diz que a imoralidade sexual daquela igreja era tão grande, tão assombrosa, que o filho chegava a se deitar com a esposa do pai. Então, foi aquele que eu falei logo no começo do nosso estudo aqui, nessa parte dos dons do batismo com o Espírito Santo, é que a obra da regeneração é uma obra à parte ao batismo com o Espírito Santo e aos dons espirituais. Aquela igreja era repleta de dons. Paulo chega a afirmar no versículo 7 do capítulo 1 da primeira epístola aos Coríntios que ela tinha até todos os dons, mas era uma igreja totalmente carnal. A igreja de Corinto ficava numa cidade que levava o meu nome, era a cidade de Corinto, que era uma cidade muito importante para Roma. Era um centro, era um grande centro urbano, um grande centro comercial também, porque era uma cidade portuária. E por ser uma cidade portuária, quase tudo que saía de Roma e chegava para Roma, chegava pelos portos de Corinto, daquela cidade. Então era uma cidade extremamente populosa, uma cidade rica, uma cidade idólatra, uma cidade devassa, e ali estava essa igreja. Então, quando Paulo escreve essa igreja, ele fala sobre a abundância dos dons que havia naquela igreja, que aquela igreja havia sido abençoada, agraciada com todos os dons, mas fala também das invejas, das contendas, da imoralidade sexual, lá no capítulo 3. No capítulo 5 ele ressalta essa imoralidade sexual. No capítulo 3, no versículo 17, ele ensina a igreja a maneira correta de adorar a Deus, principalmente quando adorar a Deus, observar o caráter santo e intocável do Senhor. Capítulo 11, Paulo fala sobre a maneira apropriada e também da maneira inapropriada de participar da ceia do Senhor, E finalmente no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, Paulo fala sobre os dons espirituais. Bom, quantos dons são? Na igreja de Coríntios, quando Paulo escreve a carta à igreja dos Coríntios, Paulo fala na primeira carta, capítulo 12, da igreja dos Coríntios, Paulo fala sobre 9 dons. 9 dons. 9. Mas na verdade eu consegui achar no Novo Testamento 20 dons, talvez até tenha mais. Eu consegui achar 20 dons. Tá bom? Bom, na igreja de Coríntios são 9. Na carta que Paulo escreve em Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 6, tem mais 6 dons, que são os dons de serviço. Os dons de serviço. E na carta que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 8, tem mais 5 dons, que são os dons ministeriais, ou os dons da ascensão de Cristo. Alguns até dizem que não existe dons espirituais,
mas que na verdade os dons são bíblicos. Alguns segmentos aí da teologia falam isso. Eu digo que são dons espirituais porque os dons nos foram dados a partir da ascensão de Cristo, ou seja, quando Cristo foi assunto aos céus, 10 dias depois o Espírito Santo desceu e batizou a igreja, capacitando a igreja com dons. Capacitando a igreja com dons. Correto? Então, no capítulo 12, no versículo 27 até o 31, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, 27 a 31, Paulo fala sobre como obter o dom. Como é que eu posso obter o dom? Paulo fala. De que maneira? Procurando com zelo os melhores dons. E aí Paulo fala assim: eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Que caminho é esse? É o amor. Então todo dom que você recebe, você tem que administrar com amor. Esse é o caminho excelente de quem recebe os dons espirituais. Amém? Mais na frente nós vamos falar sobre os dons ministeriais, sobre os dons de serviço, mas agora nós vamos falar sobre os dons espirituais que estão na igreja de Coríntios, na primeira carta de Paulo, no capítulo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. O que são os dons espirituais? Os dons espirituais é uma maneira, são maneiras, né, do Espírito Santo se manifestar. Ele se manifesta através da variedade de dons à igreja. Com que propósito? Está lá no capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 7 a 11. O propósito é edificar e santificar a igreja, quando o indivíduo recebe o dom e usa o dom da maneira correta. Porque, na verdade, você recebe o dom, mas a responsabilidade de administrar o dom, como está lá em 1 Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 10, é sua. Né? Já diz a palavra que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Então a responsabilidade de administrar o dom é de quem recebe o dom. O Espírito Santo te dá o dom pela graça multiforme. Mas a responsabilidade de administrar esse dom é sua. Por isso que quando Pedro escreve, 1 Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 10, ele diz assim: olha, use o dom da maneira que você recebeu. Não distorça o dom, não inventa moda. Recebeu o dom, se a profecia, profetize da maneira que a profecia foi lhe dada. Se é a pregação da palavra, pregue da maneira que a palavra foi lhe dada. Sem fazer estardalhaço. Sem adulterar o dom que você recebeu. É isso que Pedro está dizendo na sua Epístola Universal. Servindo com o seu dom ao seu irmão, ao seu próximo ou à sua igreja, né? Edificando ao seu irmão. Como é que os dons são dados? De que maneira são dados os dons? Os dons são dados de acordo com a necessidade da igreja. Então, cada igreja local tem as suas necessidades de receber os dons. Então, o Espírito Santo dá o dom, quem dá o dom, o Espírito Santo, dá o dom à igreja, aos indivíduos dessa igreja, de acordo com a necessidade espiritual da igreja. Tá? Está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, e também 12, 31, e 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Então os dons são dados à igreja pelo Espírito Santo, de acordo com a necessidade da igreja. Tá bom? Então, uma coisa que a gente tem que entender aqui é que todo crente tem um dom, pelo menos um. Pelo menos um dom você tem. Talvez você não saiba, mas pelo menos um dom você tem. Talvez pelo menos um dom você tenha. Pelo menos um. Alguns têm vários dons. Mas todo crente tem pelo menos um dom espiritual. Um você tem. Um você tem. No decorrer desse estudo aí você deve perceber que você deve ter um dom aí espiritual. Que você não tenha percebido ainda. Então todo crente tem um dom. Vamos lá. A relação dos dons espirituais. Essa é a relação da carta de Paulo, primeira aos Coríntios, capítulo 12. A partir do versículo 8, Paulo fala da relação dos dons. São 9 nessa carta, nesse capítulo. Porque a um, pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria,
a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, que é um dom importante também, tá, irmãos? Não despreze o dom de línguas, mas nós vamos chegar lá, vamos ver como é que a gente usa o dom de língua, né? Administrar os dons de falar em línguas, né? Que é desprezado por alguns, mas que é um dom importante. E, por fim, o dom de interpretar as línguas. Então, lá no capítulo 12, no versículo 8, Paulo apresenta uma diversidade de dons espirituais. Esses dons se dividem em 3 partes. Esses dons da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, se divide em 3 partes. Então, a primeira parte, a primeira divisão dos dons espirituais da carta de Paulo aos Coríntios são os dons de revelação. Que dons são esses? Os dons de revelação são 3. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento ou palavra de ciência e discernimento de espírito. Então são 3 dons aqui. A palavra de sabedoria é uma palavra, é um dom, é uma palavra, é uma mensagem que é dada por Deus, que capacita, é o dom que é dado por Deus ao indivíduo, ao Espírito Santo, que capacita a esse indivíduo ler a Bíblia, ler as passagens bíblicas e conseguir entender essas verdades bíblicas com muita facilidade. Com muita facilidade. Então, o indivíduo, o regenerado, o crente que tem o dom da palavra de sabedoria, ele consegue ler um versículo, um capítulo, ou uma passagem da Bíblia, e ele consegue destrinchar com muita sabedoria essa passagem, entendê-la, porque o Espírito Santo o ajuda a entender essa passagem bíblica com muita facilidade, essa verdade bíblica com muita facilidade, e ao mesmo tempo o Espírito Santo lhe dá a capacidade de fazer uma exposição dessa verdade bíblica de maneira que quem o ouça consiga entendê-la também, porque ele consegue expor essa verdade bíblica de uma maneira bem simples. Mesmo ela sendo complexa, para alguns, ele consegue entender e fazer uma exposição dessa verdade bíblica de uma maneira simples, que qualquer pessoa que ouça essa verdade bíblica é capaz de entendê-la. Essa é a palavra de sabedoria. Então esse é um dom espetacular. No capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, versículo 10, fala sobre quando fala sobre a morte de Estevão, né? Eu vou até conferir aqui para ver se eu estou falando certinho, né? Capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Tá, irmãos? Aqui nada é tudo feito assim, ó. Aqui é tudo feito na hora, tá, irmãos? Capítulo 6, versículo 10 de Atos dos Apóstolos diz assim: contudo não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele argumentava. Sendo assim, subornaram alguns outros homens para o caluniarem, dizendo: nós temos ouvido proferir palavras ultrajantes contra Moisés e contra Deus, para que Estevão fosse apedrejado, para que Estevão fosse morto. Então, Estevão tinha esse dom da palavra de sabedoria, dada pelo Espírito Santo. E quando Estevão falava aos fariseus e aos saduceus, aos líderes religiosos daquela época, na verdade, quem estava confrontando aqueles líderes era o próprio Espírito Santo. Então, quem tem o dom da palavra de sabedoria, tem o dom de conseguir entender na profundidade as verdades bíblicas, fazer a exposição dessas verdades de maneira que quem ouça entenda e seja confrontado por essas verdades bíblicas através desse dom, que é o dom da palavra de sabedoria. Quando Tiago escreve a sua epístola, capítulo 1,
versículos 5 e 6, ele diz assim, olha, aquele dentre vós que não tem sabedoria, peça a Deus. Porque Deus dá sabedoria a quem Ele pede sem medida. Então, é um dom que nós devemos buscar. De que maneira eu posso ter dons espirituais? Paulo fala lá, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 27, buscai todos os dons, com zelo. Como é que eu posso obter dom espiritual? Buscando os dons, orando, me separando, tendo um momento com o Espírito Santo, para que o Espírito Santo me dê dons. O dom da palavra de sabedoria, que é um dom tremendo, é um dom de você ler a Bíblia e conseguir entendê-la, conseguir destrinchá-la, conseguir compreendê-la de maneira verdadeira, de maneira correta, e conseguir fazer a exposição dessas verdades de maneira com que quem te ouça também consiga entender. Por mais complexa que pareça essas verdades, você vai conseguir expor. O indivíduo que tem o dom da palavra de sabedoria consegue entender e consegue transmitir de maneira que quem ouça também consiga entender, por mais complexa que pareça essas verdades bíblicas. Amém? Primeiro dom de revelação, palavra de sabedoria. O segundo dom de revelação é o dom da palavra de conhecimento. É um dom diferente. O que é o dom da palavra de conhecimento? O dom da palavra de conhecimento é um dom especial. Ele é dado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo inspira essa pessoa, revelando a ela conhecimentos a respeito de pessoas, a respeito de situações, a respeito de circunstâncias. Por exemplo, Ananias e Safira, né, tentaram mentir para Pedro. Primeiro Ananias, né, tentou mentir para Pedro, dizendo que havia vendido a tal herdade por um preço, mas na verdade havia vendido por um preço maior, e depositou uma parte do dinheiro aos pés de Pedro como se fosse toda a quantia do dinheiro, e acabou morrendo por causa disso. Não por causa do dinheiro. Ananias morreu por causa da mentira, tá, irmãos? Entenda isso. Morreu por causa da mentira. Por quê? Porque o Espírito Santo revelou a Pedro a mentira de Ananias. Isso é a palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento é aquele dom que é dado a você, ou é dado a um indivíduo, que alguém chega para ele contando para ele uma história distorcida, mentirosa, achando até que está enganando o portador do dom, desse dom, mas na verdade, enquanto ele conta a sua história, o Espírito Santo lhe fala a verdade. O indivíduo conta a sua versão, mas o Espírito Santo conta toda a verdade a respeito da vida daquele indivíduo e a respeito das coisas que aquele indivíduo está falando. Você entendeu? Você compreendeu? Então, algumas situações que parecem para algumas de uma maneira, o indivíduo, o portador do dom da palavra, do conhecimento, da palavra da ciência, ele vê de uma outra forma. Algumas pessoas chegam contando, o que aconteceu, você é uma Espírito Santo. Não é bem assim não. A história é outra. Não é desse jeito não. Esse moço aí, essa pessoa está mentindo. Ou essa situação não aconteceu dessa maneira que estão lhe contando. Alguma coisa está errada nessa história. Então ele tem esse dom. O dom de perceber a verdade que está por trás de algumas pessoas e de algumas situações e de algumas circunstâncias. Esse é o dom da palavra de ciência, da palavra de conhecimento. Como aconteceu, como dei por exemplo aqui, com Ananias e Safira, né? E Safira, depois que Ananias morreu, entrou lá diante do apóstolo. O apóstolo deu a oportunidade para que ela falasse a verdade, ela preferiu manter a mentira de Ananias e acabou morrendo também. Porque na verdade foi o que Pedro falou para Ananias. Ananias, por que mentiste ao Espírito Santo? Porque na verdade quem estava revelando a mentira de Ananias a Pedro era o próprio Espírito Santo, com o dom da palavra da ciência. E o terceiro dom de revelação, acho que a gente tem tempo aqui. O terceiro dom de revelação é o dom de discernimento de espírito. O terceiro dom de revelação é o dom de discernimento de espírito. Que dom é esse? É o dom que o Espírito Santo dá a uma pessoa
que possibilita essa pessoa entender e perceber quando alguns espíritos que estão se manifestando, algumas manifestações espirituais que estão acontecendo ao seu redor, são realmente manifestações legítimas do Espírito Santo ou não. Esse é o dom de discernimento do Espírito. Então, ele outorga, ele dá a esse indivíduo a autoridade, o poder de entender se algumas manifestações espirituais que estão acontecendo ao seu redor, elas são realmente coisas do Espírito Santo ou não são. 1 de João, capítulo 4, versículo 1, João escreve o seguinte: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Quando João escreve na sua carta à igreja de Éfeso, no Apocalipse, capítulo 2, quando João escreve na sua carta à igreja de Éfeso, em Apocalipse, no capítulo 2, a partir do versículo 1, Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 1, quando João escreve à igreja de Éfeso, ele faz um grande elogio ao pastor daquela igreja, pelo seu discernimento espiritual. Ele diz o seguinte para ele: conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobristes que eles eram impostores. De que maneira ele descobriu isso? Discernindo espiritualmente, através do comportamento daquelas pessoas e das atitudes daquela pessoa. Então, quem é o portador do dom do discernimento espiritual, ele consegue discernir uma profecia, discernir um movimento espiritual, ele consegue discernir até uma mensagem que está sendo pregada, se aquilo realmente provém do Espírito Santo ou não. Um outro exemplo que nós temos aqui, nós temos um tempo aqui para encerrar, que geralmente eu tenho 30 minutos para fazer cada vídeo, é a passagem que está lá em capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 6, que conta a história de Paulo com o procônsul Sérgio. Lembra dessa história? A Bíblia diz assim: e depois de atravessarem toda a ilha até Pafos, encontraram um judeu chamado Bar Jesus, que praticava feitiçaria e era falso profeta. Ele assessorava o procônsul Sérgio Paulo, homem de grande inteligência. Esse mandou chamar Barnabé e Saulo, pois desejava conhecer a palavra de Deus. No entanto, o mago, pois é assim que se traduz o nome dele, Bar Jesus, se traduz o nome dele, opunha-se a eles, tentando desviar o procônsul da fé. Contudo, olha que coisa tremenda, Saulo, que é traduzido Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando atentamente para ele mais, o repreendeu, dizendo: tu estás cheio de toda mentira e malignidade, filho do diabo, inimigo de tudo que é justo. Quando cessarás de tentar perverter os retos caminhos do Senhor? E aí Paulo fala para ele: para que saibas que a mão do Senhor é contra ti, ficarás cegos a partir de agora, e não verá a luz do sol por algum tempo. E no mesmo instante, ele mais sentiu como se um nevoeiro encobrisse os seus olhos, e ficaram em trevas. E então, tateando, rogou a quem pudesse guiar pela mão. Então Paulo olhou para aquele homem que tentava, Paulo pregando a palavra para o procônsul Sérgio, e aquele homem que não queria perder a sua boquinha, né? Que assessorava lá aquele procônsul, ele era um falso profeta, um profeta mentiroso, tentava desviar o procônsul dos caminhos do Senhor, dos caminhos da fé. E Paulo repreendeu e fez com que ele ficasse cego, porque Paulo percebeu pelo discernimento espiritual que aquele espírito não era um espírito divino, não era um espírito de Deus, era um espírito maligno que estava usando aquele homem. Então esse é um dos exemplos também do dom de discernir espíritos. Então eu falei aqui sobre os 3 dons de revelação.
os 3 dons de revelação: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dom de discernimento de espírito. Nós voltaremos novamente falando sobre os mais 3 ou até 6 dons. Agora eu acredito que dê para falar no próximo estudo sobre os 6 dons. Vamos falar sobre os outros 6 dons restantes da igreja aos Coríntios no capítulo 12. E depois falaremos sobre os dons espirituais e os dons de serviço. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado por ter nos ouvido, por ter me ouvido até agora. É um assunto muito vasto. Isso está sendo resumido para você. Está sendo resumido para você. E até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Deus te abençoe muitíssimo. E mais uma vez, muito obrigado.